e intriga na corte e o novo rei. A introdução de Abisag, 1 ao 4, versículo 1. O rei Davi envelheceu, 2 Samuel 5:4. Possivelmente em torno de 70 anos, Salomão poderia ter 20 anos nesta época e já está casado. Abisag é introduzida na história em virtude da sua importância mais tarde. Versículo 2, a fim de aquecer o rei. Há paralelos em outros textos antigos que testificam dessa receita estranha. A invertida de Adonias para tomar o trono, 5 ao 10. Versículo 5, Adonias, cuja mãe se chamava Agite. 2 Samuel 3:4. Quileabe parece ter morrido bem jovem. Assim, Adonias era o filho sobrevivente mais velho. As analogias como povos vizinhos teriam feito dele o herdeiro legítimo. Porém, não havia nenhum padrão fixo de sucessão em Israel. Ele e os seus assessores acharam que a coisa mais sábia a fazer era forçar a questão. Deuteronômio 21, do 15 ao 17, fala de herança em geral, não de sucessão. Tanto Saul quanto Davi eram líderes carismáticos, aclamados pelo povo como reis, evidencialmente dados por Deus. Mas o padrão estava mudando. Carruagem e cavalos. A mesma ostentação que Absalão tinha usado, 2 Samuel 15:1. Davi era, na melhor das hipóteses, um pai tolerante demais, e agora tão debilitado que o vácuo de poder gerou conspirações palacianas. Adonias escolheu Joabe e Abiatar, 2 companheiros de confiança de Davi em dias passados. Porque eles deram cobertura a Adonias é um enigma. Talvez a natureza extrovertida dele os lembrava do jovem e vigoroso Davi, a quem tinham servido com tanto zelo. Talvez aceitassem o princípio do filho mais velho e achassem que estava na hora de acontecer alguma coisa. Versículo 8. Zadok, Benaia e Natã são identificados como partido rival. A guarda especial era constituída de soldados regulares, diferente das tropas de templos de guerra que Joabe comandava. Benaia estava no comando dos mercenários estrangeiros mencionados no versículo 38. Versículo 9. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois, todo o abate de carne era um ato religioso, assim a festa era tecnicamente um sacrifício, embora naquela época o sacrifício não fosse restrito aos sacerdotes. Em Rogel, uma fonte no vale de Cedron, aproximadamente a meio quilômetro fora dos muros da cidade. Versículo 10. Não convidou o profeta Natã, porque se ele compartilhasse uma refeição com eles, não poderia posteriormente matá-los se mais tarde se tornassem uma ameaça ao trono. O apelo ao rei, do 11 ao 27. Natã apareceu como um conselheiro de confiança e planeja a sua campanha com habilidade e rapidez. Versículo 11. Filho de Agite, um astuto jogo de palavras relacionado aos ciúmes do Harém. Versículo 13. O seu filho Salomão me sucederá como rei. Não há registro de uma promessa exatamente assim, mas o oráculo de 2 Samuel 7 poderia muito bem ser aplicado ao futuro filho. Além disso, o filho nascido em Jerusalém, quando Davi era rei de todas as tribos, seria mais apropriado do que um nascido em Hebrom, quando ele era rei de Judá somente. Porque foi então que Adonias se tornou rei? Exagerava a questão, visto que não tinha havido nenhuma cerimônia de unção ou coroação. Versículo 20. Os olhos de toda o Israel estão sobre ti. Sugere que Davi ainda mantivesse a lealdade do povo e que Adonias não era
uma escolha popular. Batseba acrescenta a isso um pedido de segurança pessoal: eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Versículo 21. Um partido rival que provavelmente seria eliminado. A magnanimidade de Davi, 2 Samuel 9, não era o comportamento comum dos reis. Anuncia-se a presença de Natã, pois ele não tinha a facilidade do acesso imediato de que Batseba desfrutava. A etiqueta muito exigente da corte não precisa necessariamente ser a bajulação insinuante direcionada a um homem idoso, mas contrasta de forma triste com a atitude firme e direta com que Natã havia falado com o rei anteriormente. 2 Samuel 12, ele confirma a história de Batseba, sem o temor pessoal, e acrescenta Zadok e Benaia como partidários leais. Davi aponta Salomão como sucessor. 1 do 28 ao 37. O rei é incitado à ação e agora dá instruções exatas e firmes para que se estabeleça a corregência, algo bem novo em Israel, embora fosse prática comum em outras nações. Versículo 28, Batseba é chamada novamente, pois ela havia se ausentado durante a conversa com Natã. Davi jura pelo nome do Senhor, o mesmo juramento de 2 Samuel 4:9, e lembra a promessa salomônica, versículo 29 e 30. As suas instruções enérgicas mostram que essa tinha sido a sua intenção o tempo todo e que não era inclinação irrefletida e débil diante das sugestões de conselheiros astutos. Ele manda buscar o sacerdote Zadok, versículo 32, que estava ocupando a função junto com Abiatar. 2 Samuel 15, 24 e 29 sugere que Davi considerava Zadok o sacerdote responsável, mas 2:35 sugere o contrário. Davi confia nas suas tropas de mercenários, os conselheiros do seu senhor, servos do vosso senhor Ara. Esses eram os queretitas e os peletitas. Versículo 38. Soldados cretenses e filisteus, cuja única lealdade era para com o rei, que lhes pagasse mais, uma característica de Israel, se tornando como as outras nações. Salomão deveria montar a mula de Davi, como símbolo da sucessão também, em relação ao privilégio real. Os cavalos ainda não tinham se tornado animais de montaria em Israel. A maioria dos povos montava asnos. Mulas eram raras. Gion ficava a cerca de 1 quilômetro ao norte de Enrogel, mais escondida do grupo de Adonias, por uma curva no vale. Versículo 34. Um girão são apresentados os detalhes exatos da cerimônia para que a sucessão seja inquestionável. O reconhecimento espontâneo de uma personagem carismática dá lugar a uma designação política. Versículo 35. Eu o designei para governar. Governar ou governante é Najit, é a palavra preferida pelos profetas. 1 Samuel 13:14, 2 Samuel 7:8 e 1 Reis 14:7, mostrando a função sob a direção de Deus do cidadão principal em vez do rei, Meleque, que poderia facilmente degenerar para a tirania dos monarcas das nações vizinhas. Israel e Judá, um título duplo que levanta a pergunta fundamental de se alguma vez houve uma monarquia verdadeiramente unida. Versículo 36. Assim se fará. Benaia apresenta o discurso de um soldado profissional e amigo pessoal.
Salomão é proclamado rei, 1:38-40. O grupo desceu o íngreme caminho da colina em direção a Gion, que fica próxima do fundo do vale. Zadok pegou o chifre com óleo na tenda que Davi tinha armado para abrigar a arca, 2 Samuel 6:17, e ungiu Salomão, o que era, ao mesmo tempo, um ato civil e religioso, fazendo dele um governante civil, a pessoa sagrada. 1 Samuel 26:6, acerca do reconhecimento de Davi da sua própria santidade. Então todo o povo o acompanhou, versículo 40, e a cerimônia, com grande presença popular, é contrastada com um grupo privado de conspiradores de Adonias. O fracasso de Adonias, 1:41-53. A história transmite bem a total surpresa e o desespero que sentiram os festejadores. Os seus planos tinham sido completamente aniquilados nas poucas horas em que estavam festejando. Versículo 42. Falava ele ainda a relato de Jonatas, contém detalhes posteriores ao retorno triunfal do grupo de Salomão para a cidade. Assim, o toque da trombeta que Joabe ouviu deve ter sido das últimas proclamações na cidade. Salomão já se assentou no trono real, versículo 46, como o ato final da iniciação e as felicitações e a reação de Davi, versículo 47 e 46. 48. Deixam claro a Adonias que essa não era uma conspiração de um grupo rival, mas contava com a aprovação total de Davi. Versículo 50. Adonias, com medo de Salomão, visto que a prática comum era matar os concorrentes ao trono. Em todo caso, ele foi pego num ato de traição e as relações entre os meio-irmãos podem não ter sido as mais cordiais antes disso. Ele se beneficiou do santuário tradicional, de um lugar sagrado, e agarrou-se às pontas do altar. Salomão o poupa com uma admoestação e ele veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão. Versículo 53. Uma inversão amarga das esperanças daquela manhã. Vá para casa não é necessariamente prisão domiciliar, mas uma ordem para que se retirasse da vida pública. As últimas instruções de Davi a Salomão, 2, do 1 ao 12. O texto não nos informa o intervalo entre 1:53 e 2:1. Deve ter havido tempo para a ocasião descrita em 1 Crônicas 28 e 29, quando pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, 29 e 22, e para as instruções anteriores, acerca do templo. Versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Formulado em termos semelhantes aos de Deuteronômio, um refrão que é usado em toda a história. A ordem de Davi a Salomão de tratar Joabe e Simei dessa forma tem sido criticada como um rancor mesquinho. Alguns estudiosos até sugerem que é uma invenção posterior para limpar a culpa de Salomão. Mas então a referência a Barzilai seria estranha. Mais provável é a sugestão de que Davi estava ansioso para passar ao seu filho uma dinastia que fosse livre de vingança de sangue e maldições. As palavras de Salomão nos versículos 33 e 34 confirmam isso. Versículo 5. O que Joabe me fez, a RSV e a NEB dão continuidade a isso, seguindo um texto emendado para trazer sangue nascente no cinto da minha cintura.
A NVI segue o hebraico com o seu delixinto. O fato de Davi não ter sido de forma adequada com Joabe na época foi um erro grave, ocasionado em parte pela falta de clareza na lei acerca das brigas entre famílias. Agora, ele insta Salomão a proceder com sabedoria e a reparar a situação. Versículo 7. Seja bondoso com os filhos de Barzilai. A bondade reside o amor leal, baseado na aliança, especialmente a promessa de 19:33, e seria demonstrada ao permitir que ele comesse à mesa com você. E se tornariam pensionistas da casa real, não necessariamente morando em Jerusalém. As terríveis maldições de Simei e o perdão de Davi estão registrados em 2 Samuel 16:5-13. É pena que agora ele sinta que o perdão é menos eficiente do que a espada para remover a maldição. Talvez o tempo tenha obscurecido a humildade de 2 Samuel 16:12 e a superstição popular alimentado o seu temor. Versículo 10. Versículo 10. Davi descansou com seus antepassados, uma fórmula eufemística usada nos livros de Reis para se referir à morte, com exceção dos que morreram de forma violenta. Foi sepultado na cidade de Davi, começando assim um costume que foi adotado para quase todos os reis de Judá. Versículo 12. Salomão assentou-se no trono. O manuscrito grego acrescenta, tendo 12 anos de idade. Joséfo traz 14 anos. Não há evidência conclusiva. Salomão toma posse. 2:13-46. Versículo 13. Adonias ou é astuto demais ou ingênuo demais para não perceber o que poderia acontecer. Batseba, evidentemente, suspeita dele, mas não vê nada de errado com o seu pedido para ter Abisag. Versículo 15. As circunstâncias mudaram e o rei foi. Confira 12:15 acerca de uso semelhante dessa raiz. Adonias parece aceitar a mudança do curso da história como vontade de Javé, embora recebendo a sua mãe com sofisticada etiqueta palaciana. Salomão interpreta de forma previsível o pedido como uma tentativa de suplantar e assumir o lugar de Davi. 2 Samuel 16:22, acerca de uma instância anterior. Embora a narrativa 1:4 tenha tentado negar que Abisag fosse concubina de Davi. Versículo 22, peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe. Salomão está consciente do grupo rival. Talvez ele estivesse só esperando a oportunidade para atirar primeiro e assim aproveitou imediatamente a oportunidade para se livrar de uma possível oposição. Versículo 25, Benaia feriu e matou Adonias, aparentemente ainda no palácio onde Adonias tinha vindo para fazer o seu pedido. Salomão poupa o sacerdote Abiatar, versículo 26, com base em motivos familiares e religiosos, principalmente o segundo, visto que a expressão partilhou de todas as aflições dele se aplicava igualmente a Joabe. Você carregou a arca do soberano, o Senhor. Talvez seja uma referência à jornada triunfal da arca para Jerusalém. Alguns comentaristas trazendo o manto sacerdotal, uma referência ao fato de Abiatar ter compartilhado o exílio com Davi. Naneb traz manto sacerdotal em vez de arca, com base no texto grego, mas não há justificativa textual para isso aqui. Anatote era uma cidade levita, Josué 21:18, a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém e um pouco adiante de Nob, onde ele tinha crescido. Versículo 27, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito por meio de Samuel a Eli. 1 Samuel 2:31-36, a substituição de Zadok
não é mencionada especificamente aqui. Se ele deve ser o sacerdote fiel, de 1 Samuel 2:35, sugere-se que o sacerdócio agora é dado novamente à linhagem de Eleazar e tirada da linhagem usurpadora de Tamar. Versículo 28, Joabe fugiu para a tenda do Senhor, temendo corretamente que Salomão iria considerá-lo um conspirador. Êxodos 21, do 12 ao 14. Mostra os limites aplicados pela lei hebraica à prática antiga do santuário. Versículo 29. Algumas versões gregas acrescentam depois de ao lado do altar, e Salomão enviou uma mensagem a Joabe. Porque você fugiu para o altar? E Joabe disse: porque tive medo de ti e fugi para o Senhor. Benaia, desconcertado pela recusa de Joabe de sair, reporta-se ao rei para buscar mais instruções. Salomão repete a culpa de Joabe e Benaia aceita o julgamento real como superior ao tradicional santuário religioso. Versículo 33. Sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono, soa quase como um encantamento inocentado a nova dinastia de culpa de sangue. Joabe foi sepultado em sua casa no campo, recebendo ao menos um sepultamento digno depois de uma vida emocionante e em diversos momentos digna. A sua influência estranha sobre Davi e finalmente a deslealdade continuam em um enigma. Algumas versões trazem em seu túmulo no deserto, em lugar de em sua casa no campo. Joabe era nativo de Belém, 2 Samuel 2:32, a quase 10 quilômetros de Jerusalém, mas talvez tenha possuído uma propriedade rural na periferia da cidade. Benaia e Zadok agora são colocados oficialmente nos postos que tinham ocupado de fato durante a corregência. O sacerdócio está à disposição do rei, mais um passo na descida escorregadia de ser como as outras nações. Só permaneceu Simei da curta lista de Davi. Salomão o restringe a Jerusalém, uma pequena cidade de 30 acres, aproximadamente, onde pode ser vigiado de perto. Ele não pode nem atravessar o vale de Cedron para visitar sua propriedade em Baurim, a leste de Jerusalém, 2 Samuel 16:5. Simei, agradavelmente surpreso, concorda. A ordem do rei é boa. Versículo 38, interessante. Anebe, quando traz, eu aceito a sua sentença. Em seguida, 2 de seus escravos fugiram para a casa de Aquis, que os capturou nas condições de um acordo de extradição. Talvez Simei teve de buscá-los pessoalmente. Talvez ele tenha se descuidado. De qualquer forma, quando Salomão soube, versículo 41, ele intimou Simei, recordou em detalhes o acordo para deixar clara a legalidade da sentença e acrescenta mais uma vez a questão que Davi tinha tirado de debaixo do seu perdão. A fórmula será abençoado, será estabelecido, soa mais uma vez como encantamento, absolvendo a dinastia da maldição. Versículo 46. Assim o reino ficou bem estabelecido. De fato ficou, mas o leitor se sente exausto e não satisfeito. Há um triste contraste com a magnanimidade do primeiro rei. 1 Samuel 11, 11 ao 15. Mas afinal, reinos como as outras nações não podem ser governados com base em sentimentos. E Salomão, filho do harém do palácio, não havia sido criado na mesma forma dura que os filhos do campo, Davi e Saul. 2. A glória e a vergonha de Salomão. Salomão pede sabedoria, 3, do 1 ao 15. Há uma referência ao casamento de Salomão, também em 9:16 e 9:24. As versões gregas põem 3:1 e 9:16 lado a lado depois de 4:34 e começam essa sessão com a explanação dos costumes referentes aos sacrifícios. Versículo 1.
Faraó, rei do Egito, provavelmente Siamun, um dos últimos da dinastia 21 em declínio. Na época, para os egípcios, a aliança significava uma fronteira pacífica e segura ao norte, consolidando a base de apoio que parecem ter estabelecido pela anexação da Filístia após a morte de Davi. Fazia parte da política de Salomão manter por meio da diplomacia um império que Davi tinha seguido pela espada. Ironicamente, o tratado e a filha de Siamun foram inúteis para impedir as políticas agressivas e turbulentas de Sozonki, que começou a dinastia 21 em 945 e invadiu Israel em 925. 1 Reis 14:25. Ele a trouxe até a cidade de Davi, até que o seu palácio estivesse concluído. A história favorável do pedido de Salomão por sabedoria é prefaciada por uma explicação acerca do lugar de adoração tecnicamente irregular. Versículo 2. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, porque a centralização da adoração em Jerusalém não foi concluída antes do reinado de Josias. Lugares sagrados, Bamote, santuários, nos montes, lugares altos. Tornou-se um apelido na repreensão profética à medida que os israelitas adotaram práticas cananeias associadas com a adoração da natureza em lugares semelhantes. Durante a conquista e o início da monarquia, 1 Samuel 9:12, não há indicação de idolatria, a não ser uma sombra de censura. Versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeão, a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, o principal, o mais alto lugar sagrado, onde, de acordo com 1 Crônicas 16:39, o altar de bronze e a tenda do encontro dos dias de deserto eram guardados. Gibeão, a cidade astuta, Josué 9, tinha sido designada para os levitas, descendentes de Arão, Josué 21:17. Salomão ofereceu 1000 holocaustos, poderia sugerir a prática regular de adoração nesse santuário. 1000 significa simplesmente muitos. Versículo 5. O Senhor apareceu a Salomão num sonho, como para Abraão, Isaque, Jacó e Samuel. O sonho era uma forma normal de revelação divina, mas inferior à palavra profética direta, e mais tarde considerada suspeita. Natan tinha transmitido a palavra de Deus a Davi, mas infelizmente nem ele nem outro sucessor aparecem para guiar Salomão. O pedido de Salomão é o modelo de espiritualidade e humildade. Versículo 7. Eu não passo de um jovem, não literalmente tão jovem em idade, mas em experiência de governo. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, na nebe um coração com habilidade para ouvir. Para os hebreus, o coração era o centro da percepção e do juízo pessoal, e não da emoção, por isso mente. RSV seria melhor. Discernimento significa na raiz ouvir. O governante precisa ter habilidade para ouvir antes de formar um juízo e assim ministrar a justiça. Versículo 10. Agradou ao Senhor, que acrescentou promessas de todas as coisas menos importantes que Salomão poderia ter pedido. Versículo 12. Um coração sábio e capaz de discernir está relacionado à sabedoria prática para avaliar pessoas e situações, e não ao brilhantismo filosófico pelo qual foi aclamado mais tarde. A promessa da longevidade com a condição deuteronomista: se você andar nos meus caminhos, é um triste lembrete de que nem mesmo a sabedoria garante a persistência na piedade. Versículo 15. Ele voltou a Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, sacrificou, celebrou e depois aplicou o seu novo presente à tarefa de governar.
Então aqui eu vou terminar e vou continuar o outro vídeo já no capítulo 3. 3:16 em diante, né? Que era 3, mas não era 3:16. Isso aí.